A escravatura faz parte integrante do mundo grego antigo, que nunca a questionou. O primeiro texto conhecido da literatura ocidental, a Ilíada, canta a ira de Aquiles devido ao facto de lhe ter sido subtraído uma cativa, Criseida, um despojo de guerra. E este é um retrato certamente fiel de um mundo em guerra constante com morte, miséria e também, consequentemente, tráfico de seres humanos. O escravo é, aliás, tido como aquilo a que hoje chamaríamos um bem de primeira necessidade. Nos Trabalhos e Dias, Hesíodo, que viveu algures entre os séculos VIII e VII a.C., recomenda que o modesto agricultor se desfaça de dívidas e evite a fome. Com bens essenciais, deve ter bois para trabalhar a terra e uma mulher comprada que os siga e, dependemos, com eles trabalhe. O escravo pode ser, portanto, equiparado a um objeto de trabalho, ou seja, é frequentemente encarado como uma posse animada, como escreveu Aristóteles. Eram certamente muitos dos escravos, sobretudo os que trabalhavam no campo ou nas minas, que eram verdadeiros animais de carga. Por outro lado, Xenofonte fala do modo de tratar os escravos domésticos quase como se fosse um animal de estimação, fazendo considerações sobre se devem ou não acasalar e fazer criação. Claro que estas duas referências não esgotam a diversidade de escravos e de tratamentos a que estavam sujeitos. Lá iremos. Por enquanto, vejamos como se pode alguém tornar escravo. Frequentemente, sem dúvida, por nascimento. São os escravos de criação que apresentam muitas vantagens. Nunca conheceram a liberdade, são geralmente mais fiéis e falam bem grego. A venda pacífica, e já esclareço o que quero dizer com isto, foi também um processo comum. No período arcaico, a venda de filhos indesejados também acontecia, tal como a venda da própria liberdade por dívidas. Estas práticas, contudo, foram banidas no século VI a.C. A venda própria continuou ainda a ser praticada no período clássico. Finalmente, a venda violenta, ou seja, o tráfico humano, quer de prisioneiros de guerra, quer na sequência de raptos por piratas, quer por raptos levados a cabo por andrapodistai, ou seja, traficantes de homens. Quanto aos números, não é nem nunca será possível sabê-los. É provável que o ateniense comum tivesse um, dois, no máximo três escravos. Um abastado teria 10, 20, 30, talvez mais de 100. Os cálculos feitos até agora apontam para entre 60 a 400 mil na Ática por volta do século V. Mas vale assumirmos que não sabemos, nem nunca saberemos. Sabemos sim que eram usados. E eram usados nas minas, por exemplo, no trabalho manual pesado em geral, por exemplo, na metalurgia, no entretenimento, como músicos, dançarinos ou dançarinas, prostitutas, e no trabalho doméstico em geral. São estas as principais, mas não as únicas áreas de emprego de um escravo em Atenas. Vejamos agora de onde provinham os escravos na Atenas do século V. Essencialmente das margens do mundo grego, que aqui vemos assinaladas a vermelho. Reparem, na Cária e Lídia, que ficam na atual Turquia, da Síria, da Cólquida, que fica mais ou menos na atual Geórgia, da Sítia, na atual Ucrânia, da Ilíria, na atual Albânia e, sobretudo, da Trácia, na atual Bulgária e Turquia Europeia. Quanto aos principais mercados, ficavam estrategicamente em zonas de acesso fácil, quer à origem, quer ao destino desta mercadoria humana. Bizâncio, a futura Constantinopla e a atual Istambul, as ilhas de Quios, Samos e Chipre, e, mais perto de casa, a ilha de Delos e, já no continente, Súnio. A escolha do escravo dependia de vários fatores, que por sua vez dependiam da função a que se destinavam. As competências podiam ser adquiridas, e aqui falamos de escrita,
ou capacidade aritmética e eram muito valorizadas para escravos destinados a tarefas, por exemplo, de secretariado ou de contabilidade. Para trabalhos físicos, contavam mais competências inatas, como a idade, o sexo, a robustez e a aparência. Quanto a preços, alguma coisa sabemos graças ao registro de propriedade de Cefisodoro, um meteco acusado de crimes graves, concretamente a profanação de bustos de Hermes e paródias aos mistérios sagrados de Eleusis, entre 415 e 414 a.C. Tendo-lhe sido confiscada a propriedade, esconde-se a relação dos seus escravos com o valor de cada um. Vejamos alguns exemplos, sabendo que uma dracma equivalia sensivelmente ao salário de um dia de trabalho. Uma trácia, 165 dracmas. Outra trácia, 135. Um trácio, 170. Um sírio, 240. Um cário, 105. Um ilírio, 161. Outra trácia, 220. Outro trácio, 115. Um cita, 144. Um ilírio, 121. Um rapazinho cário, 174. Outro rapazinho cário, 72. E o maltês, 151. Vejam, pois, a grande variedade, quer de preços, quer de origens. Uma vez que a lista não inclui nem as idades nem as competências, fica ao critério da nossa imaginação perceber, por exemplo, como é que uma trácia pode custar entre 135 e 230 dracmas e um rapazinho cário entre 174 e 172. O escravo é, pois, se ainda não estivesse claro, uma mercadoria, uma parte integrante do oikos, ou seja, uma parte integrante da casa. Portanto, é um bem material que pode ser livremente vendido e alugado pelo seu legítimo proprietário. Por isso mesmo está sujeito a maus tratos, naturalmente. Mas limitados. Não necessariamente por humanidade, mas porque não é economicamente interessante danificar um instrumento de trabalho que, apesar de tudo, é tão caro. Não é, pois, de admirar que o escravo não tenha personalidade jurídica, portanto, seja incapaz juridicamente, e não se possa assim defender em tribunal. Pior, se é verdade que o seu testemunho pode ser aceito em tribunal, isto só pode acontecer se for obtido sob tortura. Atentemos agora em alguns tipos de escravatura a que poderíamos chamar menos desfavoráveis. O escravo caseiro, o oiketes, goza geralmente de um tratamento mais favorável, sendo naturalmente membro do oikos, convive com os donos e, portanto, é possível a criação de laços de algum afeto. Por outro lado, nas casas de maior dimensão e maior número de escravos, esses laços eram possivelmente mais ténues. É natural também que, nesses casos, houvesse uma maior especialização de tarefas, como podemos intuir, por exemplo, neste certo da Odisseia, relativo ao Palácio dos Feaces. Estes laços mais sólidos entre o oiketes e os seus donos são também evidentes nas cerimónias de entrada de um novo escravo em casa, que têm paralelos surpreendentes com partes do ritual do casamento. Assim, tal como a noiva, o escravo recebe um banho de frutos secos, katakusmata. É-lhe atribuído um nome que geralmente é apenas uma referência ao lugar de origem, e por isso são tão comuns em Atenas escravos que se chamam simplesmente Trácio e Trácia. Finalmente, o escravo é levado até ao fogo doméstico, tal como acontecia com a noiva. Este certo de Aristófanes ilustra bem quase todos estes aspectos. Eia, pois, vou lá dentro tratar dos confeitos com que hei de celebrar os recém-adquiridos olhos. Oh, homem queridíssimo, eu te saúdo. E a ti, e a ti. Ora vá. Trata-se de um costume, vou pegar nestas guloseimas e deitar-te-as pela cabeça abaixo. Lá dentro, junto da lareira, conforme o costume. Outro sinal destes laços de amizade são as representações, como aquela que vemos aqui, em túmulos, das senhoras com as suas escravas, bem como a existência de enterramentos comuns. Uma categoria muito especial de escravo são os choris ou ikuntes. O nome significa a letra os que moram longe. Quer dizer, trata-se de escravos com uma grande autonomia
que passava inclusivamente pela possibilidade de poderem viver em habitações separadas. Eram geralmente artesãos, administradores de oficinas, por exemplo, cambistas, gerentes de oficinas e de pequenas indústrias, ou então lojistas. Por fim, a possibilidade de libertação era, apesar de tudo, limitada. Os procedimentos eram simples, bastando uma declaração formal perante testemunhas. O antigo escravo, porém, não se libertava nunca dos laços que o ligavam ao seu antigo dono, do qual dependiam, por exemplo, para apresentarem casos em tribunal. Também lhes era vedada a cidadania ateniense de forma automática, ficando com um estatuto equivalente ao de metecos, ou seja, de estrangeiros. As motivações para a libertação dos escravos podiam ter, por exemplo, o objetivo de incentivar outros escravos. Ou seja, podia servir como exemplo, mostrando com empenho, a fidelidade, o trabalho árduo. Podiam ser premiados com libertação. A idade avançada e a doença podiam também ser razões, estas por motivos claramente económicos. Sustentar um escravo incapaz era mais oneroso do que abdicar dele. Finalmente, em épocas excepcionais, a libertação de escravos permitia mais homens no exército ateniense, que de resto estava vedado a escravos.